Olá, amigos, boa noite a todos. É com alegria que estamos nesta quarta-feira para mais um estudo e tratamento também. Lembrando que o nosso telefone está aí na tela, para que vocês possam estar encaminhando os nomes para tratamento e também para comunicar conosco. Se você quiser sugerir algum tema para a gente estudar aqui, ou algum questionamento da instituição, principalmente encaminhar nomes para tratamento. Ao final do nosso estudo, faremos uma oração em favor desses irmãos e também vamos encaminhar esses nomes para o tratamento da nossa instituição, aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, no qual nós temos o trabalho presencial, com reunião pública, passe, tratamento à distância, enfim, todo o trabalho desobsessivo, o trabalho de cromoterapia, tá bom? Então vocês podem estar, pessoas impedidas de frequentar presencialmente, pode encaminhar para nós através desse telefone do WhatsApp. É muito bom você gravar para que você tenha e a gente possa estar comunicando, tá bom? Inicialmente, como sempre, nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, fazer a nossa oração inicial
Em seguida, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Vocês vão ver aí, que nós vamos projetar para vocês aí, o nosso tema hoje é um tema interessante: adivinhações, predições do futuro. É um tema que a gente sempre quis fazer porque muitos de nós, mesmo espíritas, se preocupam em prever o futuro, saber o que vai acontecer. E muita gente que a gente convive, conhece, tem essa preocupação. Então nós pegamos aí um conteúdo espírita para que a gente possa ter um entendimento de como isso é importante ou não para nós, qual deve ser o nosso comportamento diante dessa situação. Nós pegamos lá em Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pelo amparo, pela proteção em torno de nossas vidas. Abençoa-nos a todos, que nessa noite de quarta-feira possamos estar envolvidos na Tua luz, todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho, a fim de que as Tuas bênçãos se estendam a todos os lares que acompanham esse trabalho. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós então vamos dar sequência aqui a este tema muito interessante: adivinhações, predições do futuro. É sempre uma preocupação de todo mundo, da maioria das pessoas, em querer saber, em querer conhecer. E muita gente que nós temos citado aqui no nosso estudo a questão da programação reencarnatória. Muita gente questiona, gostaria de saber o que está escrito no meu programa, e a gente tem trabalhado muito esse tema nos temas anteriores. Lembrando, porventura, se você estiver a primeira vez nos acompanhando, aqui pelo YouTube, fica gravada essas aulas. Essa aula aqui é de número 153, para você ter ideia. Então nós temos aí 153 com essa de hoje, que vão ficar gravadas, que você pode estar revendo, buscando. Então nós sempre falamos e citamos e trazemos textos confirmando e tudo isso que nós estamos falando, que na realidade é a espiritualidade que nos traz. Então, a questão da adivinhação é a mesma coisa. É uma preocupação de querer saber o futuro, de como acontece isso. E em relação ao nosso programa, a gente tem falado aqui como funciona isso. Como que a gente entende esse comportamento, esse acontecimento no nosso dia a dia. Então hoje, com os textos que a espiritualidade nos traz, nós vamos estar entendendo essa questão. Será que a gente tem que estar preocupado com isso? Existe uma programação para todos nós, acontecimentos predestinados, previstos em relação ao nosso programa, no qual nós não podemos descartar a nossa parte de livre-arbítrio e interferir nessa caminhada nossa, lógico, Isso tudo é previsto também nos nossos estudos, mas é muito bacana a gente compreender qual deve ser a nossa disposição para essas questões de previsão do futuro, tá bom? Então, muito bem. Nós vamos projetar para vocês aí o texto intitulado Adivinhações. Diante dos que usam cultura ou mediunidade para traçar prognósticos, porque existem várias maneiras de prever ou de buscar essas adivinhações, através de vários mecanismos. Isso, então nós vamos nos prender aqui, a espiritualidade faz, em relação, não se pode ter, se tem que ter, se é real, se não é, se é verdadeiro, se é falso, é a nossa preocupação com o futuro, esse é o nosso tema. Devemos estar buscando conhecer esse futuro, essas adivinhações, é isso. Lembra que são textos da espiritualidade, para nosso entendimento em relação ao tema, tá bom? Nós não estamos aqui falando se você tem que buscar ou não, se quem usa desses mecanismos, inclusive a mediunidade, se ele é real ou não. Isso aí é uma avaliação particular e íntima, Mas existem vários mecanismos, por isso que Emmanuel coloca aí, vamos reler. Diante dos que usam cultura
ou mediunidade para traçar prognósticos acerca do futuro, não é necessário dizer que nos cabe acompanhar-lhes as experiências com a melhor atenção. Então, Emmanuel, que nos traz esse texto, ele fala para a gente ter cuidado, acompanhar com atenção, tanto pela mediunidade ou aqueles que os outros mecanismos que ele dá o nome aí de cultura, que muitas pessoas que estudam, que se preparam para isso, ok? Então ele não está condenando isso, mas sim a nossa busca. E ele fala, ó, não é necessário dizer, ou seja, ele vai falar que nos cabe acompanhar-lhes as experiências com a melhor atenção. Então a gente tem que ficar atento. É isso que ele está falando aqui. Prossegue Emmanuel falando assim: o conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. O conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. No entanto, a respeito aos irmãos de humanidade que se consagram ao mistério da adivinhação, não se infere que devemos aceitar-lhes cegamente as afirmativas. Então aqui, ó, no anterior ele fala que a gente tem que ter uma melhor atenção. Nessa passagem ele fala que não devemos aceitar-lhes cegamente o que eles falam, as afirmativas, em relação às adivinhações, ao nosso futuro, ok? Então nós estamos indo pausadamente, gente, para que a gente possa ter um entendimento claro e espiritual, especialmente no que se reporte a profecias inquietantes. É imperioso ouvi-los com reserva e discrição, porquanto estamos informados pela doutrina espírita de que não existe a predestinação para o mal. Fantástico isso que Emmanuel coloca. Assim como não existe programação espiritual para o mal. Ninguém nasceu para falar mal do outro, ninguém nasceu para matar o outro, ninguém nasceu para roubar o outro, ninguém nasceu para bater no outro e assim sucessivamente. Não existe programação para o mal. Toda programação espiritual, gente, é para o bem, é para nosso processo evolutivo. Compreende? Então, ora, como... E esse ele fala aqui, nós estamos esclarecidos pela doutrina espírita. Então, como que eu vou ter uma previsão em relação a algum mal? Muito bem, vamos analisando. Na frente, Emmanuel fala, renascemos na Terra, indubitavelmente, com as nossas tendências inferiores e com os nossos débitos, ok? Às vezes escabrosos por ressarcir, mas isso não significa que estejamos obrigados a reincidir em velhas ilusões ou reacomodar-nos com a força das trevas. Então, gente, que a gente tem débito, tem questões a resgatar, reencarnamos com as nossas tendências inferiores, ok. Nós reencarnamos, lógico, a sofrer as tentações dos campos do erro. Nós vamos ser, entre aspas, pressionados a errarmos pela pressão vibratória de milênios que estamos caminhando no campo do erro. Então, que nós vamos sofrer
esses impulsos, ok, está correto. A espiritualidade entende isso. Estamos num estágio evolutivo muito inferior. Mas isso não quer dizer, como Emmanuel coloca aqui, que nós temos que voltar a cometer os mesmos erros. Que nós devemos nos entregar a essas questões inferiores. Nós não temos que voltar a nos associar com um campo inferior, com um plano invisível das trevas. É preciso termos esse entendimento. É por isso que não cabe a justificativa. Muitas das vezes justificamos, é muito difícil. É muito difícil nós conseguirmos realizar tal feito. Não cabe. Porque, gente, essa dificuldade, esse entendimento não nos falta. Nós estamos num mundo de prova e expiação, nós somos espíritos inferiores, reencarnamos com tendências no campo inferior, no campo do erro. Nós já sabemos disso. A doutrina espírita nos esclarece muito bem. Agora temos que entender. Coloca aí de novo, Mateus, para a gente poder... Isso não significa que estejamos obrigados a reincidir, a voltar, a nos juntarmos em velhas ilusões ou reacomodar-nos com as forças das trevas. Nós não necessitamos, gente, repetir o erro, nos juntar a esse campo inferior. É preciso ficar claro para nós. Nós temos que entender de uma vez por todas que somos espíritos inferiores, somos espíritos endividados. Nós não viemos para brincadeira, para passeio aqui na Terra. Outro dia um colega falou acertadamente, se a vida estiver boa, tem algo errado na nossa vida. Não está errado, não. Isso não é masoquismo, não, gente. Nós temos momentos de alegria. Ok. Mas a maioria do nosso tempo, da nossa vida, são provações, são dificuldades. São situações que vão, voltam, repetem os processos, né? Para que nós possamos não repetir os atos de vidas anteriores. Para que possamos eliminar essas dívidas, pagar o que devemos. Então é natural termos tentados, sofrermos essa pressão, porque há milênios nós temos esse impulso no campo do erro. A força é muito grande no campo negativo. Mas nós já falamos aqui, né? A passagem, a colocação de Jesus, que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Na realidade, isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, colocado pelos Espíritos. Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Nenhum de nós recebe um programa espiritual para a nossa reencarnação e nós não vamos dar conta, porque não existe programa para o mal, para erro. Então nós reencarnamos para acertar. Os erros em consequência disso, naturalmente, é por nossa conta. Prossegue ele, fazendo uma comparação espetacular. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para exame de segunda época, a fim de se firmar na dignidade do ensino em que se comprometeu. Igual na reencarnação. Olha o que ele fala o seguinte. Clarividentes que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico podem recolher, olha só, fora dos ensinos espíritas, dentro da nossa realidade religiosa. Clarividentes que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico, porque a mediunidade ela é para todos. Kardec, no livro dos médios, fala que todos nós somos médios, cada um do seu nível, por isso que ele dá lá no livro dos médios uma escala, uma escala de níveis de mediunidade. Todos somos médios, cada um dentro do seu nível, da sua realidade. Ok? Todo aquele que sente a influência dos espíritos, ou mais ou menos, por isso se torna um médium. Então isso vai variar. Ou seja, tem pessoas que não têm conhecimento da vida espiritual, não
deixa de ser médium, porque ele tem influência. Todos aqueles que sofrem influência, né, mais ou menos, isso demonstra, isso comprova que todos somos médios, porque todos nós, em algum momento, sofremos a influência maior ou menor dos espíritos. Isso faz com que nos tornemos médios. Mas nem todos navega, caminha dentro do movimento espírita evangélico. Então ele fala, clarividentes que desenvolveram, vou colocar de novo para você ver aí, faculdades mentais, psíquicas, fora do esclarecimento espírita evangélico, podem recolher observações infelizes a nosso respeito, seja relacionando cenas de nosso passado culposo ou descrevendo-nos quadros menos dignos, projetados mentalmente sobre nós pelas ideias enfermiças daqueles que se fizeram nossos inimigos em outras eras. Essa orientação de muitas das vezes não falar dentro da própria doutrina espírita. Então Emmanuel coloca aqui aqueles que aprenderam, desenvolveram, né, esses campos mentais fora da doutrina espírita, mas dentro da própria doutrina a gente já tem essa orientação de termos um zelo muito grande em relação à orientação que se dê para um paciente, um companheiro que está necessitado de uma orientação, mesmo na área mediúnica. Por isso que se prima muito pelo campo do estudo, do esclarecimento. É por isso que nas nossas instituições, nenhuma pessoa adentra ao desenvolvimento da faculdade mediúnica sem o conhecimento prévio, sem estar fazendo os cursos, os estudos apropriados para o próprio esclarecimento antes de iniciar nas práticas mediúnicas, para que não se tenha erro de interpretação, de postura, de colocação, uma vez desenvolvendo a sua mediunidade. Mas nem todos que desenvolvem essas habilidades psíquicas têm esse esclarecimento, têm esses estudos. Esse que Emmanuel está colocando. Então é preciso ter cuidado, porque essas pessoas, sem o devido preparo, mesmo dentro da doutrina e principalmente fora da doutrina, sem um estudo apropriado, podem receber orientações, absorver conteúdos, como Emmanuel coloca aqui, observações infelizes, recolher informações infelizes ao nosso respeito. Seja relacionando o conteúdo do nosso passado ou descrevendo os quadros atuais menos dignos, como ele coloca aí. Então é muito importante o nosso esclarecimento para que não venhamos, gente, a cair nesse erro de absorver sem uma análise quando essas orientações chegam. Ok? Prossegue Emmanuel, né, em relação a outras eras, né? Vou ler aqui para a gente poder dar sequência ao estudo. Projetadas mentalmente, descrever esses quadros, projetados mentalmente sobre nós pelas ideias enfermiças daqueles que se fizeram nossos inimigos em outras eras e das palavras que articulam, né? Podem surgir sombrios vaticínios ou apontamentos desencorajadores, tendentes a enfraquecer-nos a coragem ou aniquilar-nos a esperança. Ou seja, às vezes a pessoa, não tem nem a má vontade, gente, mas absorvem aquelas informações, muitas das vezes não acertadas, não dignas de se passar para frente, acham que são orientações importantes para a pessoa, falam desavisadamente, piorando muitas das vezes o quadro daquela pessoa, ou desequilibrando a pessoa por essa pessoa acreditar e assimilar aquilo como uma verdade absoluta, e vai aniquilar a esperança. Olha como é grave. Vai trazer um problema grave para a pessoa. Então é muito importante estarmos atentos
Aí ele fala assim, ó: oponhamos, porém, a isso a certeza de que estamos reformando causas e efeitos diariamente em nosso caminho, na convicção de que a divina providência nos oferece incessantemente, através da reencarnação, oportunidade e possibilidades ao próximo reajuste perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos dentro e fora de nós. Ou seja, a nossa caminhada de ação, reação, de causas e efeitos, é um processo constante para nos renovar. A vida nos proporciona isso. Conteúdo que faz parte do nosso programa reencarnatório. É uma agitação da nossa vida. Automaticamente, gente, acontece isso conosco. A nossa vida, ele fala aqui, ó, isso é uma ação da providência divina. Ela nos oferece essas oportunidades constantemente. Direto, vai acontecendo fatos, vão tendo acontecimentos que fazem parte do movimento que tem que fazer com que nós possamos analisar, interpretar, entender e reagir de maneira correta, não repetindo erros do passado. Emmanuel, então, ele adianta e fala: conquanto estudando sempre os fenômenos que nos rodeiam, abstenhamo-nos de admitir o determinismo do erro, do desequilíbrio, da queda, da criminalidade. Não tem programação para isso. Não tem que ter previsão para isso. Está claro aí, Emmanuel falando. Nossas programações não são para erros. Apresenta provações, dificuldades, lutas, sim. Mas não quer dizer que temos que repetir no campo do erro como fizemos isso em nosso passado. A nossa vida atual é programada em cima desses atos de erros. Mas não quer dizer que vamos ter que errar, repetir esses erros. Olha a clareza que Emmanuel coloca para nós. Não tem que admitirmos determinismo para o erro, para o desequilíbrio, para a queda ou para a criminalidade. Ele vai à frente e fala: hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção e sombra em luz. Ergamo-nos cada manhã com a decisão de fazer o melhor ao nosso alcance e reconheçamos que o próprio sol se deixa contemplar nos céus de alvorecer em alvorecer, como a declarar-nos que o Criador Supremo é o Deus da justiça, mas também da misericórdia, da ordem e da renovação. Então, a vida nos mostra isso. A vida tem todos os recursos, ele chama lá de providência divina, de fazer com que nós possamos absorver tudo o que nós necessitamos para acertar na vida, para que possamos fazer novas escolhas. E vamos entender, gente, de uma vez por todas, que a nossa vida é uma agitação mesmo. A gente direto é provado em relação aos conteúdos que assimilamos, aos conteúdos que nós aprendemos. Mas lembra, vamos guardar isso que Emmanuel fala. Nós não estamos determinados a cometer erros. Não existe na nossa ficha reencarnatória nenhum tipo de erro. Os erros que nós cometemos é porque nós não estamos correspondendo com os ensinamentos superiores. Isso é por nossa conta. E a espiritualidade não tem o que fazer. Ela não tem o que fazer conosco porque elas não podem agir por nós.
Nós é que estamos agindo por conta própria. Estamos sobre outras influências? Sim, porque nós já falamos aqui e já colocamos os nossos estudos, por isso que sempre a gente volta com novos textos. Esse processo de sintonia mental, os espíritos que estão no nosso nível vão se associar a nós. Quando eu entro nesse campo inferior, lógico que a potencialidade desse campo inferior vai acontecer, vai fortalecer o meu campo inferior. Então vai se tornar mais fácil eu errar, eu repetir o erro do passado. Mas lembra, sempre é culpa minha. Nós é que associamos e permitimos isso. Porque a vida nos dá todos os recursos, todas as forças necessárias para que não venhamos a cair no erro. Então que essa lição possa, mais uma vez, como um mecanismo para nos auxiliar a entender, a compreender que só depende de nós a nossa vitória, o nosso sucesso em relação à vida espiritual. Porque o tempo está passando. Cada dia é um dia a menos na nossa programação reencarnatória, no qual nós vamos nos aproximando no momento de retornar à vida espiritual, no qual nós temos que dar conta do compromisso que assumimos durante ao nosso programa reencarnatório. Então essas lições, as lições que a espiritualidade nos traz, e essa é a nossa tentativa de nos ajudar nesses estudos, com esses estudos, é para que a gente possa entender e encontrar forças para não repetirmos o erro do passado, e sim fazermos novas escolhas, escolhas no campo do bem, escolhas que vão fazer com que venhamos a nos tornar vitoriosos em relação a nós mesmos, para que possamos chegar em condições melhores no plano espiritual. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós agora vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento em favor também, em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Elevemos o nosso pensamento ao plano superior da vida. Querido amigo Jesus, Mãe Maria Santíssima, que as tuas bênçãos, o teu amor, a tua proteção divina possa estar conosco, possam nos ajudar, possam trazer os recursos fluídicos que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Em relação aos irmãos que estão em tratamento, que mandaram seus nomes para a nossa oração, onde quer que estejam, no plano físico ou extrafísico, o amor de Mãe Maria Santíssima, o amor de mãe, mãe de todos nós, mãe de todas as mães de todos os lares, onde quer que um sofredor esteja, possa receber essas bênçãos, o teu manto de amor, o amor de Jesus, pela bondade divina, possa se estender a toda a face da terra, envolvendo o plano físico e o plano espiritual, a fim de que possamos assimilar essas energias e encontrarmos o impulso de que necessitamos para o nosso equilíbrio e para a nossa pazinha. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos. Estamos encerrando então o nosso trabalho e vamos aqui passar o trabalho social que nós executamos. Está próximo de nós fazermos um trabalho de assistência, de entregarmos a cesta básica. Nós estamos quase concluindo a arrecadação, porque sempre que nós conseguimos, nós damos então em torno de 80 a 100 cestas básicas com esses conteúdos, mais aquilo que a gente vai ganhando, né? Completando aí, sempre que a gente ganha, nós distribuímos assim que a gente ganha, verduras, legumes, né? Isso é um trabalho contínuo. E a cesta básica, assim que a gente consegue arrecadar, com o auxílio de vocês, por isso que eu sempre coloco aqui, nós então entregamos. Logo, logo nós já vamos trazer as fotos aí desse trabalho, porque nós estamos quase concluindo a arrecadação para que a gente possa atender aí entre 80 e 100 famílias com a nossa cesta básica e as nossas mãezinhas também que recebem um enxoval, as mães grávidas que recebem assistência, que recebem as aulinhas para que possam se prepararem para cuidar dos seus filhos. Então nós temos as listas da cesta básica e do enxoval, e aqui
nós temos aí os dados para que você possa nos ajudar. E nós colocamos isso aqui que fica gravado na aula. Se você ainda não pegou, não gravou no seu celular, né, não tem anotado, você pode rever qualquer aula, sempre no final. Você pega os dados aí para que você possa nos ajudar. QR Code, chave Pix, o número da conta, você faz a escolha que você quiser e puder para poder nos ajudar e também divulgar para os seus amigos. Muitas das vezes nós temos amigos aí que estão ligados a nós, que querem fazer um trabalho de assistência e muitas das vezes não sabem quem, qual instituição confiar. Por isso que está sempre o convite aberto para todos e que vocês possam estar encaminhando. É só combinar conosco as visitas para que vocês conheçam o nosso trabalho e aqueles seus convidados, né, possam conhecer o trabalho que nós estamos executando, tá bom? Então, logo, logo nós vamos fazer essa distribuição e assim que fizermos, nós vamos trazer as fotos aqui para comprovar o trabalho que vocês têm nos ajudado com a doação que vocês fazem. Bom, tá aí novamente o nosso WhatsApp, o Instagram, e vocês curtam o nosso vídeo. Quando vocês assistirem, é muito importante você clicar lá no joinha, que é uma maneira de ampliar a nossa captação de imagem, divulgar isso para outras pessoas, para que esses conteúdos, né, possam chegar para mais pessoas e não só o nosso estudo, e toda quarta-feira às 20 horas nós temos aqui, como também a oportunidade do trabalho social. Que a paz de Jesus esteja conosco. Até a próxima quarta-feira com um novo estudo. Abraço a todos, até lá.